Olá pessoal do Ranking, hoje aqui com Joyce Halseman, ela que é uma das grandes influenciadoras hoje na internet, da política. Quantos seguidores hoje, Joyce? Ao todo são 2 milhões de seguidores diretos, mas os meus vídeos e as minhas opiniões chegam em média a 30 milhões de brasileiros por semana. Por isso eu fui eleita no ano passado e esse ano reeleita, e tô no páreo, né, para a próxima, a maior influenciadora do Brasil na web. Então é muito legal, assim, porque é um canal que fala de coisa séria, né? Porque canal pra falar piada e tal, você consegue 10 milhões de pessoas o tempo todo, mas pra falar de política e economia, aí é lasqueira. Muito bom. Bom, então já vou direto ao ponto, Joyce. Primeira pergunta, assim, na lata. Muito tem se falado da sua possível candidatura ao Senado. Tem base nessa informação? Você está pensando? Já decidiu? Como é que está essa história? Então, durante os últimos 8 anos da minha vida, eu tive muita procura de vários partidos para sair candidata a qualquer coisa. Começou como deputada estadual, depois deputada federal e tal. E você acompanhou, né? Nós todos participamos ativamente aí do processo de impeachment contra a Dilma. E isso marcou a minha posição como alguém mais à direita do processo. Eu sempre combati muito a esquerda. E esse ano foi um ano em que vários partidos me procuraram. Então, o Álvaro Dias me procurou, o Flávio Rocha me procurou, o João Amoedo me procurou, e o Jair Bolsonaro não só me procurou, como me intimou. Ele fez um vídeo público em que ele disse: assuma a sua responsabilidade, Joyce, tá ok? Porque a gente precisa de uma mulher no Senado e tal, São Paulo precisa ser representada. E eu confesso pra você que eu sofri durante todo esse período, porque era aquela coisa de, meu Deus, onde eu ajudo mais? Essa política é uma podridão que eu combato. Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa se eu estiver lá dentro? Enfim, no último dia de filiação, o Jair me ligou. Eu estava chegando de uma viagem às 4h30 da manhã e a gente falou o telefone. Ele trabalha até tarde, acorda muito cedo. E aí ele falou: olha, eu quero você comigo. Um dos meus candidatos, pré-candidatos, é o Marcos Pontes, né, o astronauta. E eu já conversei com ele, ele topa ser teu suplente. Né, ele abre mão pra você, pra estar junto com você, pra você topar. Uma proposta já com o pacote completo. Com o pacote completo, né? E o Marcos é uma grande figura, né? Eu achei muito bonito do Jair, por parte do Jair, e muito bonito por parte do Marcos, o desprendimento. Porque ele mostrou que ele não tem apego ao poder. Dane-se o poder. Ele estava ali pra ajudar, né? E aí, com aquele meu coração fervendo, tinha um prazo, e eu no último prazo me filiei ao PSL, e a coisa já começou a vazar. Já saiu coisa na Folha de São Paulo, não era pra vazar, mas vazou, né? Saiu no Antagonista, Folha de São Paulo, Estadão, Época, enfim. E hoje eu sou pré-candidata. Pode ser que eu seja candidata? Claro que sim, né? Trabalha-se dentro do partido para isso. Agora, é preciso ver se é a melhor opção, né, para o próprio Jair, para um projeto importante para tirar o Brasil da lama, né? E o que o povo quer, né? Porque dentro dos meus seguidores, eu fiz uma pesquisa e 88% optou por eu sair candidata e ao lado do Jair Bolsonaro. Para mim, assim, quem é que perde com isso? Eu. O Brasil ganha. É uma mudança. Uma mudança radical, né? Abrir mão de muita coisa, virar vidraça, né? Sempre foi pedra. Sempre do outro lado, né? Agora. Então, assim, abrir mão de muita coisa, abrir mão em certa parte, né, da minha trajetória, que é uma trajetória de sucesso, abrir mão de palestras pelo Brasil inteiro, né, abrir mão dos meus livros, porque, obviamente, se você estiver trabalhando na área pública para trabalhar de verdade, não ficar enrolando, é um trabalho de 24 horas sem fim, abrir mão do tempo com a minha família, abrir mão de uma exposição muito positiva e para o enfrentamento com, sei lá quantos, 80, 200 pessoas, 300 no Congresso. Mas eu acho que o Brasil precisa disso agora, né? Se o Brasil, se São Paulo quiser, se o Brasil quiser que eu siga em frente nisso, eu vou seguir. Agora, trabalhar pelo Brasil, eu vou trabalhar dentro da política, fora da política, com mandato, sem mandato, isso aí é inegociável. Né? Certo. Então, agora, você comentou, você é uma jornalista, enfim, com passagem em grandes veículos, e autodeclarada de direita, uma pessoa com uma visão bem definida e não esconde isso de ninguém. Não sou hipócrita. Agora, isso é uma raridade. Uma jornalista que tem essa visão. Existem aí alguns casos, mas não é o comum. Geralmente... de gente grande, a gente não tem, ninguém. Você tem algumas pessoas, alguns blogueiros, alguma coisa ali, mas assim, gente que já passou pelos grandes veículos de comunicação, que já dirigiu os veículos, como eu fiz, né, Band News, CBN, SBT, Record, Pingos nos Is, né, TV já, né, então... Mas como é que foi isso? Como é que você conheceu essas ideias? Enfim, como é que foi essa tua formação para ter a tua visão política que você tem hoje? Eu tive uma infância muito difícil, assim, muito difícil, pobre, aquela coisa que muita gente já viveu.
Eu estudei em péssimas escolas. Eu via que naquelas escolas eu não ia conseguir muita coisa. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar sozinha. E procurar meus próprios livros sozinha. E tive a sorte de encontrar uma ou outra pessoa, né, que tinha uma visão assim mais liberal na economia e que foi me indicando um livro, outro e outro. Li um monte de bobagem também, a Escola de Frankfurt, por exemplo, eu li toda, aquela porcaria esquerdista, porque quando eu entrei na faculdade pública, era o que se ensinava lá, e eu li aquilo e dizia, não é possível. Então eu já tinha uma coisa que estava no DNA. Tá. Né? Quando eu cheguei, quando eu entendi os conceitos, né, de ser liberal, ser conservador, do que é direita ou esquerda, eu já era de direita, sem saber o que era aquilo. Eu era fedelha. Perfeito. E eu entendi o que eu era. Entendi. Tá no meu DNA. Já A minha alma é essa. Tá. Eu não sei simular. Então, e obviamente depois disso eu fui absorvendo mais e mais conhecimento e vendo o que há, né, de melhor no mundo, que é justamente um regime de direita capitalista, de meritocracia, que ensine as pessoas a andar para frente, que não transforme todo mundo, né, independentes do Estado. Então, eu nasci assim, de direita. Legal. E cada vez eu dou mais. Muito bom. A gente hoje está aí há praticamente 5 meses da eleição, né? E muito tem se falado, hoje, na data de hoje, saiu a notícia que o Joaquim Barbosa desistiu da candidatura a presidente, e o foco sempre acaba sendo o executivo, presidência, governadores também ficam muito em evidência nos jornais, e fala-se muito pouco sobre o Congresso, né? Pelo menos nós do ranking, nós temos essa impressão, e o brasileiro em geral acaba deixando em segundo plano a votação para deputado federal, estadual e senador. Muitas vezes acaba escolhendo ali, indo para a urna, não lembra mais em quem votou na última eleição, e é um problema, porque a gente vê ao longo do tempo, nos últimos anos isso ficou muito claro, a importância de ter um bom Congresso, né, para as reformas poderem ser feitas, as leis boas serem votadas. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, Joyce. Você acha que o brasileiro, primeiro, está melhorando em relação a isso, está entendendo a importância de um Senado, de uma Câmara com bons nomes, ou é algo que ainda a gente está muito longe de ter essa consciência na hora do voto? Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Eu acho que o brasileiro, especialmente esse que participou, esses milhões que participaram aí desse momento de pré-mudança, né? Porque a gente tem que mudar muito ainda para chegar lá no final do arco-íris, mas desse momento de pré-mudança, que é derrubar Dilma, tirar o PT do poder, esse brasileiro, ele tá mais engajado, ele já entende, né, que um presidente da República sozinho não faz nada, zero, vira refém do Congresso, zero, né? Quando um candidato chega para você e diz assim, eu vou fazer isto na saúde, na educação, na previdência, eu vou criar lei para isso, é tudo mentira, gente. Quem cria a lei e aprova e vota a lei é no Congresso. Presidente, não. Ele pode botar um decreto, né? Um decreto. Aí vai governar por decreto? Ele pode botar uma medida que vale durante um tempo, uma medida provisória até o Congresso aprovar, mas precisa do Congresso. Sem Congresso, não tem uma boa ação do Executivo, tá? Primeiro ponto. Então, mas acho que essa visão precisa chegar ao maior número de pessoas. A população como um todo não tem essa visão. Por quê? Porque foi interessante durante todos esses anos que a população não entendesse o que é política, para que essa mesma população mantivesse esse bando de sem-vergonhas que estão hoje no Congresso Nacional e na Presidência da República. Quanto mais você desconhece uma informação, mais fácil de você ser manipulado. E essa gente lidou assim. Usou da miséria do povo, né? Usou da falta de educação política mesmo, usou daquela coisa de, olha, eu não gosto de político, né? Eu não gosto de política, eu escuto muita gente que disse isso e hoje diz que acompanha, mas isso foi uma questão cultural. Tudo isso foi desenhado para que as pessoas não se importassem tanto com a política, votassem em qualquer um, né, para a presidência da República, ou mais bonitinho, mais legalzinho, mais simpático, tal, e o Congresso virou esse puxadinho do Executivo, mas que usa de seu poder para achacar o Executivo. Olha a desgraça. É uma desgraça. Sim. Né? Então, exatamente. Então, eu tenho tentado mostrar para a população a importância delas escolherem muito bem as casas legislativas. Não é só Congresso, tá, gente? É Assembleia, é Câmara de Vereadores, é tudo. E essa Câmara de Vereador, por mim, acabava, tá? Pelo menos essa que tem que pagar. Mas, já que tem, vamos escolher bem. Mas é uma realidade ainda distante. A gente vai demorar aí alguns bons anos, né, de educação política para a gente chegar nesse ideal que é todo mundo entender o papel de cada agente,
saber cobrar, saber até onde ele pode ir, saber se o que ele está dizendo é verdade, se o que ele está prometendo é factível, né? Se Aí ele está prometendo aquilo que cabe a ele, que né? pode Que é da fazer. competência dele. Exatamente. Mas nesse sentido, você até comentou agora que é muito importante que um presidente ele consiga dialogar com o Congresso e ter uma base boa de apoio. Você está no partido do Jair Bolsonaro, enfim, está liderando as pesquisas. Caso ele seja eleito, isso não vai ser uma grande dificuldade para ele poder governar? Enfim, ele ter esse diálogo com o Congresso, que hoje ele não tem essa base, pelo menos com o Congresso atual, a gente não sabe até que ponto vai ter essa renovação ou não, mas seria um desafio muito grande para ele, não? A renovação, se fosse pelo clima, né, do povo, seria uma renovação, eu acredito, aí alta, de 40%. Mas não será. Não será por quê? Porque mudou, né, as regras da eleição. Hoje, os caciques aí dos grandes partidos têm o maior volume de dinheiro, tal do fundo partidário, e é uma desgraça, né? As pessoas novas que estão chegando... Campanha mais curta também, Campanha mais curta, não tem tempo de TV e tal. Então, você vai privilegiar figuras como o do PMDB, PSDB, né? Os partidos grandes, DEM, etc e tal. Esse é um ponto, né? O outro ponto é que, de fato, se eleito, Jair Bolsonaro terá que conversar com essas pessoas. Ele não tem esse traquejo. Né? Ele não tem esse traquejo por quê? Porque não é dele. Né? O Jair Bolsonaro é aquele paizão durão que quer chegar e botar ordem na bagunça. E eu acho que ele tem que ser assim. O que ele precisa para suprir, né, essa dificuldade? Ter gente do lado dele. Uma equipe boa. Ele não precisa, ele pessoalmente, ir lá no Congresso, chamar o cara do PMDB, o outro do PP, tal, porque ele vai ter o giriza disso, mas alguém vai ter que conversar. E negociar com essa gente. Negociar como? Dando emenda? Propina? Não, gente. Dizendo o seguinte, meu amigo, o Brasil precisa de você, ó. É isso aqui, a gente tem que fazer o que é melhor pro Brasil, tal, como é que faz para aprovar isso? Não é o toma lá da cá, mas é a conversa republicana. Né? Eu, por exemplo, converso com todos os partidos. Eu só não converso com o PT e o PSOL porque há limites. PT, PSOL e PCdoB. Eu não deixo ao nível dessa gente. Por mim, nenhum deles seria eleito, tá? Mas tenho interlocução em todos os outros partidos, ainda que os critique de forma dura. Então, até porque os partidos hoje em dia, você não tem uma unidade, né, dentro do próprio partido. Diria até que as bancadas hoje são mais importantes, existe uma fidelidade maior de voto e de coerência de voto dentro de bancadas com políticos de vários partidos, seja a bancada ruralista, evangélica, qualquer uma dessas, do que propriamente dentro do mesmo partido, né? Isso é uma coisa também que é uma característica muito ruim do nosso parlamento. E eu tô fazendo uma costura já há algum tempo, eu falei para você que vários partidos me convidaram, né? Quando eu disse não pro Álvaro e pro Flávio Rocha, eu conversei com eles, disse, olha, por favor, não nos ataquemos. Porque a gente vai precisar estar junto bem ali. O Álvaro, por exemplo, é um grande homem. Tem coisas que eu também não concordo com o que ele diz, e daí? Eu concordo com a maioria. Perfeito. Então ele é um bom parlamentar, sempre foi um bom parlamentar. Sim. É um bom político. Né? Então eu disse pro Álvaro, falei, olha Álvaro, obrigada pelo convite e tal, mas não vamos nos atacar, porque bem ali a gente pode estar junto, bem ali na frente. Certo. Vamos precisar de homens bons no Senado, como o Álvaro Dias, mulheres como a Ana Amélia, A Amélia vencedora do prêmio do ranking dos políticos do ano passado, foi a primeira colocada. Que tá no partido, é uma porcaria. Agora, porque ela tá no PP, que é uma porcaria, eu vou dizer que ela é uma porcaria se ela é uma excelente senadora. Sim. Ela é sensacional, é uma grande mulher. Então eu acho que a gente tem que esquecer um pouquinho o partido, garimpar essas pessoas boas e formar o partido do bem pelo Brasil dentro do Congresso, independente da legenda a qual essa pessoa... Isso é interessante até que tem muito a ver com o nosso ranking. O nosso ranking é o ranking dos políticos. Então, se o político A ou B votou bem, gastou pouco, teve boas presenças, não tem processo judicial, ele vai estar bem colocado, independente do partido que ele estiver. Isso não vai tirar ou dar ponto para ele. É a avaliação da posição daquele político, de acordo com aquilo que ele faz. Você comentou agora sobre as regras de campanha, né? E também citou a senadora Ana Amélia. E você é um caso, então, aí de uma mulher que está se predispondo a participar da política. Existe a regra para você ter um certo número de candidatas, né, dentro de cada partido, que é obrigatório, e também há uma discussão de ter uma cota mínima de mulheres dentro do parlamento. Né? Hoje, se não me engano, em torno de 10%, mas isso não é uma regra, mas existe a ideia, a vontade de que se torne uma regra ter uma representatividade mínima de mulheres dentro do Senado e da Câmara. O que você acha dessa ideia?
Acho um porre, não gosto de cota pra nada, acho que a gente tem que ter liberdade, meritocracia, ver o que o povo quer. Eu acho que nós temos que ter mais mulheres sim na política, muito mais. Por mim, se tivesse um congresso formado por 70% de mulheres, seria ótimo. Agora, eu quero o quê? Eu quero um congresso formado por mulheres, eu quero um congresso formado por homens, ou eu quero um congresso formado por pessoas decentes? Eu fico com a terceira opção. Eu quero pessoas decentes. Então, se for tudo homem, tudo mulher, mais ou menos metade no meio do caminho, ok. O importante é que tenham pessoas aguerridas, decentes, com estatura moral e que queiram fazer alguma coisa pelo Brasil. Não adianta eu querer enfiar lá, gente, 50% de mulher que, por exemplo, não quer participar da política, ou que tá lá para cumprir tabela, né? Eu, se pudesse, teria mais do que isso, mas tem que ser gente aguerrida, gente que quer, que morreria pelo que tá fazendo. É isso que eu quero, né? Então eu não gosto dessa coisa de separação, partido da mulher, partido do homem, bancada da mulher, bancada do homem, acho isso uma bobagem. Senão mulher só vai votar em mulher, homem só vai votar em homem, somos negro, uma branco, nação. baixinho, alto. Somos uma nação. O que é uma nação? É um conjunto de famílias. O que é família? Mulher, homem, filho, criança, papagaio e tal. É isso. Então, acho interessante a mulher querer participar mais da política, mas não enfiar em goela abaixo da própria mulher, dos partidos, uma forçação de barra para colocá-la na política. Ela tem que querer, tem que partir do coração, da alma. Senão, ou desiste, ou faz bobagem, ou não vai saber o que está fazendo, ou vai ser manipulada. Isso vale para homem também, manipulado por alguém, né? Tem que ter esse desejo latente de servir. Se não tiver o desejo de servir, não vá. Muito bom. É isso aí, gente. Nossa conversa aqui com a Joyce Hasselman. Terminando, agradecer a Joyce pelo tempo, pela atenção que ela deu pra gente. Quem quiser te acompanhar, o teu trabalho, qual é a maneira mais fácil, Joyce? Meu nome em todos os canais. Joyce Hasselman no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. E não precisa muita coisa, é só ir lá no Google e digitar Joyce. Tá lá em primeiro tudo, Já tá, aparece. gente? Já aparece, né? É isso aí. É a Joycinha mais vista no Brasil. Então tá bom. Pessoal, até a próxima. Obrigada, gente. Continue acompanhando o ranking em nossos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau.